Vamos dar a localização para vocês correta, né? Tá no livro 3º, no capítulo 3, fala do item 2 sobre lei do trabalho, e dentro da lei do trabalho, o item 1, necessidade do trabalho. Mais precisamente, a partir da pergunta 674. Então, vamos lá. Vamos lá na primeira pergunta deste capítulo. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Né? Então, o que ele está dizendo assim? Olha, trabalhar é uma lei natural? Né? A gente precisa mesmo desse trabalho? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E aumentando necessidades, aumentando até mesmo prazeres da vida, né? E quando a gente fala prazeres, é prazeres de uma forma ampla, né? O que acontece? Essas necessidades nos faz passar por situações e essas situações nos traz crescimento, nos traz aí, né, oportunidade de crescimento e de então a gente desenvolver, né, a gente como indivíduo. Pergunta 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Olha lá que importante. Então, a gente deve entender como trabalho somente o labor do dia a dia? Trabalho é somente aqueles que levantam de manhã, sai, desempenha ali uma função e retorna? Somente isso é considerado trabalho, né? Esse trabalho material de todos nós aqui na Terra? E os espíritos respondem não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo aquilo que a gente faz que vá ser útil, independente de ser um trabalho material ou um trabalho de um crescimento moral, de uma ajuda ao outro, tudo aquilo que é útil é trabalho, né? Só de nós estarmos aqui hoje, né? Eu aqui com vocês, ambos, né, aprendendo, nós estamos também trabalhando, né? Por quê? Porque há uma troca, há um trabalho útil para mim e para vocês. Por isso a gente fala, né? Vamos trabalhar porque Jesus está esperando. Pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? E eles respondem: é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é físico, franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho, né? Então, ou seja, por que o trabalho nos é imposto, né? Porque além das oportunidades de crescimento como indivíduo, nós temos o nosso crescimento aqui, né? Como ele fala, intelectual, na questão de inteligência, né? A gente vai ampliando o nosso campo de visão, a gente vai tendo as oportunidades de crescimento e não só oportunidade de crescimento moral, mas também material, né? É através do trabalho que a gente tem o nosso sustento, é através do nosso trabalho que a gente consegue almejar alguma coisa do nosso interesse no nosso meio, né? Isso não é errado de forma alguma, mesmo porque a nossa subsistência, nós necessitamos dela, né? Para a gente poder sobreviver aqui, né? É um trabalho temporário, porque nós não somos daqui, mas a gente precisa trabalhar. Porque a natureza provê por si mesmo a todas as necessidades dos animais?
E ele está perguntando o seguinte, olha, e os animais, né? Por que a natureza prover tudo para eles? E de uma certa forma, nas entrelinhas, ele vem nos dizendo, por que prover tudo para eles, eles não trabalham e a gente precisa, né? Desse labor diário, material também, não só o intelectual, não só o crescimento moral que vem do nosso trabalho material, né? Então, por que a natureza prover tudo para os animais e para a gente não? E os espíritos respondem, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me a fim de que eles se propõem trabalhando, mas eles são ainda sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a provar as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador, seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o resultado imediato. Então, o que ele está dizendo? Olha, a grosso modo, ao seu olhar, você acha que os animais não trabalham. Mas eles, dentro da limitação e da condição de desenvolvimento deles, eles também trabalham, né? Trabalham para poder manter aquela espécie de uma certa forma. Nós, homens, é que vai lá e destrói, né? Eles fazem com que tudo possa correr harmoniosamente. Mas eles ainda, né, em desenvolvimento bem inferior do que o nosso, eles ainda estão buscando formas de desenvolvimento diferente do nosso, que nós buscamos o desenvolvimento moral, eles buscam o desenvolvimento material, né? Aos nossos olhos a gente acha que eles podem não colaborar com a natureza, mas eles colaboram sim. Às vezes é a gente que não sabe interpretar. Pergunta 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Ou seja, né, nos mundos que estão um pouco mais avançados, né, os homens também são submetidos ao trabalho, têm essa necessidade de trabalho? Eles respondem, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, ou seja, quanto mais elevado o mundo, quanto menos necessidade, né, material, menos, né, se trabalha, né? A gente falando agora, né, também do nosso meio, também dos encarnados, não só dos desencarnados. E na segunda parte da resposta, ele já nos remete aos desencarnados, que quando ele fala o seguinte, que pra gente, mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil, né? Embora nas dimensões superiores, agora falando de mundo espiritual, lá também existe um trabalho? Existe um trabalho. Não é um trabalho material igual ao nosso, né? As necessidades lá são bem diferentes. Mas, à medida que se desenvolve, o que acontece, né? Acontece que eles, pela exatidão, né, que já se encontram, o aperfeiçoamento mental, às vezes até um pouco mais do que o nosso, eles entendem que o bem da coletividade é muito importante. Então, eles trabalham, não às vezes por ter essa obrigatoriedade material que a gente tem, mas pelo bem daquele meio onde eles estão, né? E é isso que a gente também espera alcançar um dia na Terra, que todos possam trabalhar pelo bem do coletivo. Embora a gente saiba que existem os governantes, existem aí, né, os que tomam conta da sociedade em si, mas ainda está longe, né, de perto do mundo espiritual, onde tudo funciona, né? Aqui as coisas é tudo meio torto, né?
é como se diz, aqui é uma cópia borrada, né, do mundo espiritual. Nem tudo aqui funciona tanto quanto lá, né? E lá, né, se eles ficassem sem fazer nada, né, é isso que ele fala aqui no restante, né? Ficar inativo e inútil, né, para eles seria um suplício, né? Então, bora trabalhar aqui também, bora desenvolver, bora crescer desse lado também. Porque se nós temos oportunidade de crescimento encarnado, onde não é a nossa morada, nós precisamos também entender que agora na condição de desencarnado, nós temos perfeitamente também condições de evoluir, condições de buscar, de aprender, né, de buscar novas experiências do lado de lá, aprender com ela e então expandir a sua consciência. Pergunta 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? E eles respondem, do trabalho material talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bem suficiente para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto para a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior fazer para fazer o bem. O que ele está dizendo aqui? Olha, quando ele pergunta, né? O homem que possui bens suficientes, ele está liberado da lei do trabalho? Quando ele diz para nós da lei do trabalho, ele mais uma vez nos diz aqui, olha, é o trabalho material e o trabalho humano de caridade. Porque se eu tenho muito materialmente, foi porque Deus me concedeu esse adiantamento. Então, mais responsabilidade com o meio social eu tenho, né? Então, quando ele pergunta aqui, está livre do trabalho material. Aquele que muito possui nessa vida talvez esteja livre do trabalho material, mas ele não está dispensado de ser útil, né? E que um trabalho caminha com o outro. O material sempre caminhando aí com esse lado moral, espiritual de crescimento que nós viemos buscar. Pergunta 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Você está perguntando, né? E aquelas pessoas impossibilitadas de trabalhar, né? Seja no que for, a existência é inútil? E eles respondem, Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Então, ou seja, aquele que vem impossibilitado de trabalhar. Então, primeiro, ele veio daquela forma, porque às vezes ele está cumprindo o quê? Alguma coisa, algum ato que ele veio trazendo, está cumprindo, reparando segundo a lei de ação e reação, né? Então, isso que vem nos dizer sobre a questão de que Deus, ele é justo, né? E esse fica impossibilitado de trabalhar, mas dependendo aí, né, de um outro, dependendo de terceiro, isso faz parte também da reparação, né, do expiar que ele veio buscar. E ele diz o seguinte, que ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades, ou seja, que você seja útil, e agora a gente falando espiritualmente e moralmente, né? Puxando um pouquinho materialmente também, mas que a gente seja útil dentro da nossa possibilidade. Então, o que é que vem trazer para nós? Não precisa querer abarcar o mundo, né, com as pernas, porque a gente vai dar conta? Não vai, né? Mas cada um pode ser de acordo com a faculdade que tem, de acordo com aquilo que pode efetivamente contribuir ao outro e principalmente à sociedade.
A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Os filhos têm essa obrigação natural, essa obrigação de origem, de ter que trabalhar pelos pais? E eles respondem: certamente como os pais devem trabalhar para os filhos. E olha aí, um baile, né? Porque quantas das vezes, eu acho que outro dia eu até comentei com vocês, né? Tem muitos pais que acham que os filhos são escravos, né? Nossa senhora, mas eu fui mãe tão cedo, eu passei por tanta coisa, e pererei, agora que eu preciso do meu filho. A ajuda precisa vir de livre e espontânea vontade, né? Porque essa ajuda, ela é uma troca, né? Se eu te dispensei um dia a ajuda ao meu filho, que essa ajuda venha também de livre e espontânea vontade. Nós não somos obrigados, né? Então, trabalhar um para o outro, seja moralmente ou espiritualmente, né? É igual ele fala, certamente um deve trabalhar para o outro, né? É ajuda mútua, é crescimento mútuo. E prosseguindo, eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade, né? Então, assim, uma pena que isso não seja reconhecido, né? O que a gente vê aí de filho ingrato não é brincadeira, né? Mas o que a gente faz com esse filho ingrato? Às vezes a gente precisa soltar a mão. Às vezes ele precisa estar segurando demais, né? A gente sabe que pra gente que é pai e mãe, os filhos não têm idade. Mas às vezes precisa soltar as mãos em determinada situação, né? Porque a gente tem que deixar eles aprender com a vida. A gente faz a nossa parte e deixa o filho voar. Se ele tem gratidão, se ele tem uma reciprocidade com você, ótimo. Se ele não tem, deixa ele a cargo do seu desenvolvimento. Porque uma hora ele vai aprender. A duras penas, mas vai, né? Porque a vida ensina e ela ensina muito bem. Ela ensina perfeitamente. E na grande maioria das vezes, sem dó e nem piedade, né? Então, que nós, os pais, né, e filhos possam aí trocar, né, conhecimento, trocar aí o dia a dia, trocar experiências na vida, que a ajuda, tanto material como uma ajuda de crescimento moral, possa ser mútua. Porque muitas das vezes um filho nos ensina muito, né? E a tendência é essa, que nossos filhos venham muito mais evoluídos do que nós, né? Ou seja, eles já estavam do lado de lá, evoluíram um pouco e voltaram, né? Nós estamos aqui, mas quando nós saímos de lá, eles ainda estavam lá em desenvolvimento, né? Então a tendência é essa, que eles cheguem muito melhores do que nós. E a gente acha bom, né? Pelo menos eu acho. O meu filho tem hora que fala cada coisa que eu falo, é uma alma bem antiga, né? Mas assim, é isso mesmo. Eu espero, a gente espera, todos nós esperamos que os nossos filhos nos superem, que nossos filhos sejam melhores naquilo que nós somos bons, né? E que eles possam deixar para trás aquilo que porventura nós erramos, porque a gente erra mesmo, né? Mas a gente aí vai seguindo e vai deixando cada um com sua responsabilidade, principalmente à medida que o tempo vai passando, que eles vão ficando aí, né, cada vez mais adultos, a gente envelhecendo, né, e deixa crescer, que a gente possa ter uma troca positiva. Pergunta 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvidas, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Então, ou seja, né, quando ele pergunta, e essa necessidade de repousar, né, após o trabalho, essa necessidade do repouso. E agora, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, não só o trabalho material, mas o trabalho moral.
Porque o trabalho moral, quando você despende um trabalho a alguém, ela te consome o quê? Energia. Então você precisa refazer as suas forças, né? Então você precisa refazer as suas forças do corpo físico e precisa refazer as suas forças do seu corpo espiritual, né? Então esse repouso, ele, sem dúvida, né? Como ele fala aqui, serve para reparar as nossas forças. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, né? Ou seja, você faz um trabalho, descansa, porque através desse descanso do corpo físico e do corpo espiritual, você também reflete sobre aquilo dispensado, sobre aquele labor daquele dia, e aí então, né, você tem aí um crescimento e uma possibilidade aí de um pouco mais de elevação. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, ou seja, até quando eu devo trabalhar materialmente e moralmente, sendo útil ao outro? Até no limite que você, e aí cada caso é um caso, na hora que você vê que você já chegou no seu limite, né? Então, eu acho que o grande problema aqui pra gente, nós encarnados, nem é tanto a questão do labor material. Porque muitas das vezes o labor moral de utilidade prestada ao outro nos cansa muito mais, porque cansa aqui, né? Então, quando você está diante de uma situação que você fala, nossa, já estou de saco cheio, eu não estou aguentando mais, ali é o seu limite, né? É melhor você não ultrapassá-lo, porque se você ultrapassa, você fere o outro e se fere, aí fica pior, né? E o labor material da mesma forma, porque tem gente que acha que tem que trabalhar sem folga, né? E vai emendando dia após dia, pensando nas necessidades materiais. Mas o corpo precisa de limitação. E a gente, mais que ninguém, sabe dessas limitações que a gente precisa, uma hora, colocar um ponto final, né? Para que a gente possa continuar com a nossa saúde física e mental de uma certa forma, né? Sem aí avarezas que nos pode fazer com que a gente se desequilibre. O que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Porque tem gente que é assim, né? Quanto mais você trabalha, mais eles querem que você trabalhe, né? Não quer que você tenha folga, se deixar, quer que você trabalhe direto, né? E eles respondem. E mais uma vez, não só no material, mas na utilidade também. Porque às vezes você ajuda uma pessoa, a pessoa acha que sua ajuda tem que ser ad eterno, né? A pessoa sabe, né, que você às vezes já tá ali esgotado no limite e tá ali no abuso. Então, o que pensar dessas pessoas? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E aqueles que na velhice querem trabalhar? Né? Como os espíritos veem essa possibilidade? A pessoa idosa trabalhar, né? E ele fala, né? Ele tem direito? Tem, desde que ele tenha forças suficientes para poder desempenhar um trabalho, né? E na velhice, a gente olha muito mais o trabalho moral, espiritual, de utilidade, de troca de experiência com o próximo, né? Visto que na velhice as forças, né, já se esvaiu quase que todas. Então, às vezes não tem força suficiente para o labor material, mas tem forças suficiente transbordando, né? A grande maioria deles, porque a gente sabe que tem uns também que estão lá na velhice e não desenvolveram nada, não aprenderam nada, né? Mas a gente sabe que tem uma troca de experiência muito grande, né? E é de uma utilidade enorme. 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
Olha o que ele está dizendo. Olha, e aquele no labor material que precisa trabalhar e não consegue? E eles respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade, né? Então, nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje, né? E é aquela questão que a gente possa trabalhar sempre, não só, né? Não somente para a questão dos idosos, mas que a gente possa trabalhar sempre aonde nós possamos ser úteis, independente de ser, né, no A ou no B, mas que nós possamos trabalhar sempre. Alguma dúvida, gente?